Olá, bem-vindos ao curso de modelos generativos e processamento de imagem. E nessa aula de hoje nós vamos falar de técnicas avançadas, né, ligadas com os modelos generativos de difusão. Em particular, na aula de hoje nós vamos discutir o controle da geração, né? Nas aulas anteriores nós discutimos o Denoise Diffusion Probabilistic Model, né, que no ponto de vista genérico, né, que é um modelo generativo incondicional, né, e a gente quer ter um controle do processo de geração, então a gente vai discutir um modelo condicional, né, e técnicas de como é que você cria esses modelos condicionais para ter um controle da geração, né? E depois a gente vai discutir com mais detalhe técnicas de você ter um controle maior ainda, de maneira estrutural, né, depois que a gente falar, né, de modelos multimodais e aplicações mais para o final do curso, né? Bem, então, o que a gente vai falar hoje é, primeiro, discutir os princípios de geração condicional em geral e aplicados para os modelos generativos baseados na função score, né? E aí depois ver como isso pode permitir um processo de geração controlável, né? E a gente vai ver que esse processo, na verdade, vai estar ligado com técnicas de condicionamento e guia, né, do processo de geração, de influenciar, porque essa coisa de guia é interessante, porque o modelo do Denoise Diffusion Probabilistic Model, na verdade, a gente viu que é um fluxo, né? Então, você tem a difusão e a antidifusão, e nesse fluxo você pode guiar o processo para, de uma certa maneira, vamos dizer assim, atrair a solução para coisas que você está interessado. Isso é um outro tipo de condicionamento, a maneira de interpretar o condicionamento, né? Então, a gente vai ver essas técnicas, depois vai ver como aplicar essas técnicas, né, de maneira efetiva, né, em diversos contextos, né, usando esses modelos de difusão condicionais, né? Bom, então, começando com esses princípios da geração condicional, então a ideia é o seguinte: supõe que a gente tem, né, modelado aqui a distribuição de probabilidade associada com amostras, né, de um conjunto de dados que, por exemplo, são animais, né? Então, você tem gato, cachorro, né? E você pode fazer uma geração incondicional, vai ter, assim, aleatoriamente, animais de alguma classe dessas, né? Gatos, cachorros, né? Vaca, coisas assim, né? Mas suponha que você quer controlar isso, né? Você quer gerar, por exemplo, imagens de cachorro, né? Então, para isso, você tem que criar um modelo condicional, né? E o ponto aqui é que você pode usar um modelo direto, né? Quer dizer, que seria uma espécie de um classificador, né? Quer dizer, que vai, dado uma imagem X aqui, né, dizer qual é a probabilidade, né, de um rótulo Y, né? Então, isso aqui a gente já viu no curso anteriormente, né, é um modelo discriminativo, né, que vai exatamente poder classificar, né, se uma imagem é um gato, um cachorro, uma coisa assim, né? Então, se a gente tentar inverter esse processo, né, a gente pode usar exatamente esse rótulo aqui da classe que a gente tem para criar, né, uma maneira de amostrar, né, dessa distribuição de probabilidade incondicional, criando uma probabilidade condicional, né, de amostrar um X dado um Y, que é o sinal de controle, né? Então, nesse sentido, né, esse modelo direto aqui, né, um classificador, né, que vai dar uma distribuição direta, né, que a gente está vendo, né, a probabilidade de uma classe dado uma imagem, né? O que a gente quer é o contrário, né? A gente quer essa distribuição inversa, né? Quer dizer, que seria, né, a probabilidade de uma imagem dada um sinal de controle, que seria a classe, né? Isso pode ser aplicado para qualquer modelo, né, que você tem aqui, né, de uma distribuição, né, e qualquer classificador, né? Mas no caso específico, né, dos modelos de Denoise Diffusion, né, principalmente usando a função score, né, a gente
pode tomar partido exatamente das propriedades que a gente tem da função score para fazer isso de maneira efetiva, né? Então, se a gente pega, né, essa distribuição inversa, né, P de x dado y, né, e aplica a regra de Bayes, né, a gente vai ter que ter essa identidade, né, que isso aqui vai ser, né, P de x, né, vezes P de y dado x, e P dividido por P de y, né, que P de y aqui é a constante normalizadora, né? Isso aqui é difícil, né, intratável, porque assim, a gente tem esse modelo direto, né, é o P de y dado x, e tem, né, o modelo da distribuição dos dados, né, que a gente já viu como fazer, né, no caso de Noisy Diffusion Probabilistic Models, né? Mas esse P de y a gente não tem, né? E é exatamente aquele problema da função de partição, da constante normalizadora, né? Mas, se a gente usa a função score, a gente vai tirar o gradiente em x do logaritmo de P de x dado y, né? E se a gente expandir isso aqui, quer dizer, a gente vai ter, né, o gradiente em x do log de P, né, o gradiente em x do log de P de y dado x, menos, né, o gradiente x de log de P de y, né? Só que isso aqui é uma constante, então o gradiente é zero, né? Então, o que acontece é que essa expressão aqui vai ser, né, o gradiente em x do log de P de x, que a gente viu que isso aqui é a nossa função score. Então, é o modelo incondicional, né, que a gente já viu como treinar, né? E aqui, né, a gente tem, né, o gradiente em x do log de P de y dado x, que é a nossa distribuição direta, que a gente sabe como treinar, porque isso é um modelo discriminativo, né? Então, isso aqui é uma coisa chave, porque mostra que a gente não precisa treinar essa distribuição inversa aqui, né, assim, de uma maneira assim, fechada, né? Quer dizer, treinar tudo isso junto. A gente pode quebrar nesses dois termos e ter o modelo incondicional, né, e colocar diversos modelos condicionais associados com esse modelo incondicional, né? Quer dizer, então, isso é muito versátil e vai dar um controle muito grande, porque você pode treinar o modelo incondicional com um conjunto de dados enorme, né, e treinar o modelo condicional com menos dados, né, e usar isso, né, e ter vários modelos condicionais, né, junto com o modelo incondicional, e daí você tem um poder muito grande e otimiza o treinamento, né? Você faz as coisas em etapas. A gente vai ver que isso é relativamente intuitivo e direto, né? Então, como é a geração controlada, né, usando esse esquema, né? Basicamente, quer dizer, você vai ter um controle que vai ser o condicionamento, e dependendo do que você quer controlar, você vai ter dados diferentes, né? Por exemplo, se você quer controlar que tipo de coisa você vai gerar, é um controle categórico, né? Então, você vai ter um classificador, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Você tem um universo lá de animais, né? Então, você tem um discriminador que vai saber discriminar qual é o tipo de animal, gato, cachorro, etc. E aí o que você vai dar como condição, né, é o rótulo da classe, né? Mas um negócio muito poderoso é que você pode usar como condicionamento, né, outras modalidades de mídia, né? E daí que a gente depois vai ver essa parte multimodal, né, de modelos generativos multimodais, né? Então, assim, ficando no caso da imagem, que assim você tem a sua distribuição de probabilidade é um universo de imagens, né? Então você com isso pode explorar esse fato para uma série de condicionamentos, né, ligados com a estrutura da imagem, com a aparência da imagem, etc. Né? Isso é uma coisa muito natural de fazer, né? E, além disso, né, a gente vai ver mais para frente, com mais detalhe, quer dizer, você pode usar esses Large Language Models, né, e aí você entrar com texto, né, descrevendo uma imagem, e daí esse texto vai guiar a geração, né? Isso aqui, na verdade, essa parte foi o que fez a explosão desses
modelos generativos de difusão, né? Porque isso funciona muito bem juntando com o Large Language Models, né? E, além disso, tem outras maneiras de fazer esse condicionamento, né? E tem maneiras estruturais que você pode colocar mais coisas, né? De interferir diretamente no processo, que são aplicações mais sofisticadas que a gente vai ver mais para o final do curso, né? Então, assim, dando um exemplo mais concreto de como é que isso funciona, né? Imagina que a gente quer fazer o controle da geração, né, para um condicionamento por classes, né, que você tem um modelo discriminativo, né, por classes, né? Então, a ideia, né, que você vai ter, né, o rótulo de uma classe, que seria o Y, mas nota que aqui tem uma particularidade que a gente vai ter que treinar, né, porque a gente tem um classificador, né, ou sabe treinar um classificador, que seria o P de Y dado X, né? Mas como a gente está fazendo o processo de difusão, que é a evolução, né, do fluxo ao longo do tempo, na verdade você vai ter que ter, né, o P indexado por T de Y dado X. Então você vai ter que treinar não só para imagens, né, mas as imagens que foram degradadas por ruído, né, ao longo do processo, né? Então vai ser um classificador que é dependente do tempo e, no caso aí, dependente do processo de difusão, né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa simples que a gente sabe fazer, né? Isso é chamado de Classifier Guidance, né? O guia do processo usando um classificador, né? E os modelos de difusão tem, assim, foi uma das primeiras coisas que foram implementadas para você ter uma coisa condicional, né? E, falando em termos de você poder controlar através da imagem, né, você pode usar coisas que a gente viu aqui no curso antes, que é aquela ideia de você ter pares de imagem, né, e daí você aprende a extrapolar, a generalizar, fazer uma série de coisas, dado exemplos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você quiser fazer em Painting, né, você tem uma imagem, você pode mascarar uma parte, né, e tirar ela, e aí o modelo generativo ele vai completar, né? Então, aqui você tem, por exemplo, duas imagens de um quarto, né? E aqui você usou máscaras diferentes, né? Uma na realidade, o negativo da outra, e você vê que o processo de geração ele completa, né, o resto do ambiente, né, de maneira diversificada, mas bastante coerente, né? Então, essa cama aqui, que é a parte que está assim, mais em evidência, né, ela assim, completada de uma maneira bem natural, mas você vê que em partes onde não tem, né, detalhe aqui, como nessa primeira aqui, que tem muito parte do fundo não está aparecendo, né, a parte superior da cama aqui tem vários interpretações, né, e essa parte aqui que aparece mais da cama, né, quer dizer, o quarto tem várias interpretações, né? E aí, nesse caso aqui, quer dizer, como a gente está trabalhando com imagens, né, é relativamente simples de você especificar diretamente e fazer o treinamento, né, da parte condicional aí, né? Outro exemplo, né, é você fazer polarização de imagem, né? Então, você tem uma imagem, você pegou a versão o tom de cinza dessa imagem, você vai treinar com isso e depois você vai aprender a gerar, né, imagens coloridas a partir de imagens em tons de cinza, né? E nota que, nesse caso aqui, né, como você está dando pares de imagens, né, de uma certa maneira, o mesmo modelo, né, você pode usar para todas essas coisas, porque tudo que você der com pares de imagem, você pode treinar da mesma maneira e isso vai assim, enriquecer o processo, né? Porque ele está só aprendendo a generalizar a partir, né, de dados, né, do mesmo tipo, né? E você pode pegar coisas mais estruturais, né? Por exemplo, você pode ter uma segmentação, né, da imagem, né? Pode ser uma segmentação semântica ou pode ser só um esboço aqui com cores, né? E o modelo generativo ele foi treinado para gerar imagens realistas, né? Então, dado uma imagem que ou é uma imagem estrutural, né, que tem uma segmentação, ou um esboço, né,
você pode gerar uma imagem realista a partir desse condicionamento, né, dado por essa imagem, né? Então, esse modelo direto aqui, né, quer dizer, ele está diretamente relacionado com os modelos de imagem que a gente está vendo, que a gente já viu até antes, né, quando a gente estava discutindo essa coisa de pixel to pixel, né, e pares de imagens, e você condicionar um dado o outro, né? E aí chega essa parte, vamos dizer assim, final aqui nessa explicação, né, que é usar, né, o condicionamento baseado em linguagem, né, explorando esses Large Language Models, né? E aí a ideia é que você vai ter, como se fosse uma espécie de descrição da imagem, né? Seria em inglês, o caption, né? Que seria a legenda da imagem, né? Que está descrevendo essa imagem. E aí o, o modelo generativo vai criar uma imagem que segue essa descrição, né? E esse tipo de modelo a gente vai explorar, discutir mais no futuro, esses Large Language Models, né? Como você consegue fazer isso de uma maneira muito efetiva, né? Mas, essencialmente, você pode imaginar que, assim, se você tem, né, um processo de criar uma legenda a partir de uma imagem, esse é o seu modelo forward, né? Mas isso aí a gente vai discutir mais no contexto de modelos generativos multimodais, juntando o Large Language Models com os modelos generativos de imagem, né? E é um negócio muito poderoso, né? E é interessante porque aqui a gente vai ver que tem vários tipos de condicionamento que você pode colocar no texto, né? Porque aqui esse exemplo está assim bastante simples, né? Dizendo uma casa, né? Mas nota que aqui tem uma casa na árvore, né? Mas aqui está dizendo isso aqui é no estilo do estúdio Ghibli, né? De animação. Então ele não só sabe que o conteúdo, né, dessa imagem é uma casa, né, que está na árvore, né? Mas isso aqui é no estilo de um estúdio especial, né? Que a rede foi treinada com isso, né? E é um estúdio que tem, né, faz várias coisas, inclusive animação, né? Então você vê aqui que o estilo, né, é um estilo característico desse estúdio, não é uma imagem realista, né? Então isso a gente vai depois discutir mais para frente no curso, né? Como você tem um Large Language Model que vai pegar essas coisas para o controle, né, do que você está vendo aí. A gente vai ver que isso tem muito a ver com a semântica, né? Se pegar esses exemplos anteriores que a gente viu aqui, né, que você pode imaginar que isso aqui é uma segmentação semântica, né? Segmentação semântica aqui é dada diretamente no espaço da imagem, né? Aqui, na verdade, a segmentação semântica ela é categórica, né, na descrição da imagem. E a gente vai ver depois nas aplicações finais do curso que você pode juntar essas duas coisas para ter diversos tipos de controle, né? Bom, então, agora vamos discutir como você faz isso na prática, né? Como você faz esse condicionamento e esse guia do processo, né, generativo por antidifusão, né? Usando difusão e antidifusão, né? Então, essencialmente, tem três técnicas básicas, né, de condicionamento e guia, né? Um é você dar a condição explícita, né, para treinar a rede, né? A outra é você ter, né, um guia usando um classificador, e outra é uma coisa que foi estudada e desenvolvida, muito associado com esses modelos de difusão, embora já tivesse alguns estudos anteriores, que é o que ele chama de o guia sem classificação, mas esse classifier free é que você não usa um classificador separado, você coloca o classificador, né, incorporado no modelo de difusão. E a gente vai ver que isso é muito poderoso e dá uma qualidade muito melhor, né? Bom, então, começando aqui com essa condição explícita, né, a ideia, né, é você incluir a condição como entrada no processo de antidifusão, né? Então, você vai fazer isso tanto para treinar quanto depois para poder fazer a amostragem, né? Então, imaginando aqui que
você quer treinar, né, esse modelo condicional, né, P de x dado y, né, então esse y vai ser o condicionamento, né, e aí você pode pensar que qualquer uma das coisas que a gente viu ali como elementos condicionadores, né, e o x é a imagem que a gente quer gerar no final, né? Então, o modelo que a gente vai treinar aqui, do x condicionado ao y, né, essencialmente vai envolver, né, o valor esperado aqui, né, da probabilidade conjunta aqui, né, de x e y, né, dentro da distribuição aqui dos dados, né, que você vai usar para treinamento, né, vai envolver o modelo de difusão, né, que é esse ruído com distribuição normal, né, e vai envolver o processo de difusão, né, ao longo do tempo, né, que é exatamente o que vai fazer a gente fazer o modelo generativo, né, funcionar, né? Então, essencialmente aqui, né, desculpem. Então, essencialmente aqui, né, você vai, na realidade, treinar isso, né, para você conhecendo o ruído, né, e tendo os dados, né, do y, que é o condicionador, e o x de t, que é a evolução, né, da difusão e da antidifusão ao longo do processo do fluxo aí generativo, né, você vai treinar o epsilon de teta aqui, né, que é exatamente a rede neural, né? E essa rede neural vai ser uma UNET, né? E você tem que entrar, na realidade, com esses elementos todos na UNET, né? Quer dizer, o x de t, o y de t e o x de t, o t e o y, né? Nota que o y aqui não está dependendo do tempo, né? E para predizer o ruído, né, que tem que ser o ruído que você colocou aqui no processo generativo, né, como a gente viu antes, né? Então, essencialmente, né, quer dizer, essa função score, né, do Denoise Diffusion Model vai ser uma UNET, né, mas que a gente vai colocar não só o x de t, mas o y também, né? Então, aqui tem um exemplo, né, quer dizer, a imagem no ponto intermediário aqui com ruído, né, o y, seja o que for que a gente vai colocar, e o tempo, né, e você vai treinar a rede para isso, né, e depois vai poder amostrar no processo de antidifusão, né? E aí aqueles elementos que a gente viu ali, né, dependendo do que for, você vai incorporar eles aqui na UNET de maneiras diferentes, né? Por exemplo, se for um escalar, né, um condicionamento por um escalar, você vai colocar ele aqui como um vector, um embedding aqui, né, vetorial aqui, né, nos dados de entrada, né? E aí você pode fazer isso de uma maneira direta, né, simplesmente concatenando as coisas aqui, né, ou fazendo uma maneira adaptativa, né, usando as camadas de group normalization que a gente viu antes, né, quando discutiu lá o GANs e outros modelos generativos, né? E aí isso aqui vai entrar na rede e você vai treinar, né? Se for uma imagem, dá para fazer uma coisa mais intuitiva, que é você colocar canais a mais, né? Então você vai ter uma imagem com os canais que são da imagem com ruído e os canais que são a imagem que vai condicionar, né? E aí você vai treinar a rede assim, né? De qualquer maneira, o que a rede vai predizer aqui é o ruído, né, que você vai ter que retirar para fazer a geração no processo de antidifusão, né? E nesse caso esse ruído vai ser condicionado pelo y aqui, né? E aí no caso de texto é a mesma coisa, quer dizer, o texto você vai ter, né, imagina que você tem, né, um modelo Large Language Model, né, que dado um texto ele vai te dar um código latente, esse código latente você vai entrar aqui, desculpe, meu mouse está com problema. Então, dado um texto, né, você vai gerar esse código latente. Esse código latente você pode simplesmente concatenar ou também fazer usar um Adaptive Group Normalization para colocar dentro da rede isso para ter mais efetividade, né? Ou você pode, na verdade,
ter uma rede que vai ter elementos de cross-attention também, né, que aí incorporaria essa coisa de você poder ter vários elementos ali e isso vai influenciar assim, a efetividade do condicionamento, principalmente para essas relações não triviais do texto, né, que fica evidente ali também. A gente vai ver isso na próxima aula, quando falar, né, do Stable Diffusion, que usa redes que tem dentro da UNet, tem o modelo de atenção, né? Bom, então, esse aqui é o modelo mais básico, né, assim, a técnica mais básica, que é essencialmente você assim, dar a condição, né, treinar o modelo condicional e depois amostrar a partir do modelo condicional, né? Aí a próxima é exatamente o que a gente tinha falado, você tem um classificador. Então, aqui a gente está supondo que você tem, né, um classificador que você sabe treinar, né? E aqui, no caso que você vai fazer, você vai treinar esse classificador para cada instante de tempo, né? E aí, supondo, né, que você treinou, né, o classificador para imagens, né, com um certo nível de ruído, aí você tem esse classificador treinado, aí você vai poder exatamente usar aquele recurso que a gente falou, que você tem o modelo não condicional e o modelo, e tem o classificador, você vai pegar o gradiente do classificador, e aqui, nota que isso aqui seria o amostrador, né? Então, você vai pegar aqui, né, o rótulo, né, você vai pegar essa escala aqui S, né, e você tem o classificador, né, que seria esse P de φ de Y de xt, né, que você treinou, né, para assim, poder classificar imagens com ruído também, né? E aí você, para amostrar aqui, você é uma coisa interessante que a gente vai ver na sequência, né, que você pode, porque se você assim, você pode querer amostrar uma coisa muito específica, né? Ou você pode querer amostrar uma coisa que seja um pouco mais geral, né? Então, assim, você pode querer mostrar só imagens correspondentes a uma classe, mas poder ampliar um pouco a interpretação do que é aquela classe, porque dependendo do que você considera como está usando como classe, né, você pode condicionar, mas ter uma variação muito grande, né, ou uma variação muito pequena. E a escala do gradiente é exatamente o quanto que o classificador vai influenciar, né, no processo, né, de geração condicional, né? Então, a ideia aqui é que você começa com um ponto ali, né, no espaço latente, né, esse x de t aqui, né, que foi amostrado a distribuição normal, né, e aqui você não tem controle nenhum. Aí você vai querer ter algum controle, aí você vai poder fazer o processo de difusão aqui, né, que você vai amostrar ali, né, a média e a variância, né, ao longo do tempo, né, para cada tempo aqui, fazendo a difusão. Só que na hora de gerar, você não vai usar só o mi e o sigma aqui, né? Você vai, na verdade, criar uma nova distribuição que você tem essa média mi aqui, que vai ser influenciada por esse classificador. Quer dizer, ele vai, assim, dependendo de qual o valor desse S, né, ele vai atrair e influenciar mais a você pegar uma órbita ali que vai assim, concentrar no modo dado por esse classificador, né? No caso, o gradiente do classificador ele vai assim, empurrar nessa direção, né? E aí você vai fazer isso e daí você vai ter o modelo, né, o próximo passo aqui, né, da sequência de antidifusão, né, até chegar no x0, né? Então, o ponto todo aqui é que a gente, usando esse condicionamento, né, usando o classificador, você tem que treinar um classificador separado, né, que você vai usar ele diretamente aqui, né, mais para ter esse controle, né, de você poder ter mais ou menos, né, variedade, né, você vai usar, né, essa mistura aqui do score model com o classificador, né,
e tem esse parâmetro aqui, né, que é o S, né? E aí, no fundo, que é a ideia que a gente vai ter como modelo aqui, né, pegando, né, o modelo, né, você vai ter esse gradiente do xt, né, que você tem esse ômega aqui, que seria a força desse guia, né? Então, aqui, nota que você tem, né, o logaritmo de P de x de t dado C mais, né, o logaritmo de P de C de x de t, né? Quer dizer, então, quanto mais força tiver aqui, ele vai puxar mais para você usar o classificador, né? Então, de uma certa maneira, isso aqui vai aproximar, né, essa distribuição P til de x de t dado C, né, que é o P de x de t dado C vezes o P de C de x de t, né, elevado ao ômega, né? Então, isso aí vai reforçar, né, a atração em torno desse modo aí da distribuição, né? E isso funciona muito bem, né? E assim, mas tem esse problema que você tem que treinar esse classificador, né? E assim, tem umas outras questões em termos de qualidade e como que o sistema funciona, né, que levaram os pesquisadores a procurar obter o mesmo resultado sem colocar explicitamente um classificador separado, mas incluir o modelo generativo condicional com um classificador incorporado no nosso modelo score uncondicional, né? O Denoise Diffusion Model dado pelo score, mas não condicional, né? E botar uma condição ali diretamente, né? E é o que é chamado o guia, né? Classifier free, né? Sem usar quer dizer, tendo uma classificação sem usar um classificador externo, né? Então a ideia é assim, em vez de você treinar usando um classificador externo, você vai ter um classificador implícito, que você vai treinar de maneira conjunta, né, o modelo de difusão de maneira condicional e não condicional, e aí você vai ter um controle, né, de quanto de especificidade, né, você vai colocar para a condição e qual é a força dela, né, para você controlar entre ter mais ou menos variedade com uma qualidade muito boa, dado pelo intrínseca ao modelo de difusão, que a gente sabe que ele tem bastante qualidade. Então, essencialmente, você vai querer, né, que esse modelo condicional aqui ele envolva, né, o modelo não condicional, né, que é o P de x de t, né, mas envolva também esse modelo condicional, P de x de t dado C, né? E aí a grande sacada que eles fizeram para isso é o seguinte, é que você pode treinar esse modelo classifier free, né, no treinamento, né, e também depois quando você for fazer a amostragem, né, combinando, né, essas duas distribuições, e no treinamento você pode treinar fazendo com que você use o condicionamento em alguns passos do treinamento e não use em outros, né? E aí, você fazendo isso, que você vai ter, você imaginando que o que você quer treinar é isso aqui, você imagina que você tem esse, né, aqui o log de P de x de t dado C e o log, né, de P de C de x de t, né? E aqui, esse aqui está multiplicado por aquele ômega também, né? Então, se você substituir aqui, né, essa expressão aqui, né, o P de C de x de t, né, que vai envolver os dois, né, o modelo condicional e o modelo não condicional, você coloca ele aqui nessa expressão, né, e aí, rearrumando aqui, agrupando os termos, né, você vai ter o gradiente de x de t, né, 1 menos ômega log de P de x de t, menos ômega log de P de x de t, e aqui tem um condicionamento e aqui não tem, né? Então, esse aqui é o modelo não condicional e esse aqui é o modelo condicional, mas é o modelo inverso, né? Não é o direto, né? E isso aqui que seria o objetivo que a gente vai treinar, né? E vai ser o nosso modelo, né? Então, para ficar mais concreto isso, como é que seria o método de treinamento do Classifier Free Guidance? Essencialmente, você vai treinar de maneira conjunta, né? O modelo de difusão com e sem o classificador. Então, a ideia é que você tem, né, a probabilidade dos dados não condicionada, né, e aí você vai amostrar, né, os dados, né,
é com e sem o condicionamento, porque você mostra aqui, né, o X, né, dos seus dados, né, você tem os dados, né, as imagens com as coisas condicionais, então você vai mostrar daqui, e aí você, com uma certa probabilidade, você vai fazer com que esse X aqui seja nulo, seja vazio. Então, não está condicionando nada, né? Então, em certas partes, né, do processo, né, você vai treinar e uma proporção vai ser que vai ser randômica da maneira que você está fazendo treinamento. Você vai treinar de maneira não condicional e nas outras você vai treinar de maneira condicional. Então, você vai treinar, assim, na média, você vai ter treinado os dois, mas de maneira integrada, né? Simplesmente fazendo, né, esse C aqui ser vazio, né, com uma probabilidade que seria a probabilidade de quanto que você vai ter, né, o condicionamento ou não condicionamento, né, a proporção de um para o outro, né? E aí você vai fazer o processo normal de treinamento, que você vai mostrar aqui, né, um passo de tempo aqui durante o processo, né? Você vai mostrar o ruído, né? E aí você vai pegar o que seria, né? Aqui usando esse alfa aqui, exatamente aquele alfa T que a gente viu no modelo de noise in diffusion, né? Que é o quanto que você vai escalar ali o x0, né? E aqui a variância, né? Que está no ruído, e daí você vai ter o seu ruído, vai ter essa anotação que está um pouco diferente da anotação que a gente usou no resto do curso, mas isso aqui seria, né, um xt, né, que foi gerado a partir do x0, né, com aquele schedule, né, do alfa, né, do alfa t, né? E aí você vai passar isso aqui para o modelo score, né, que é a rede neural que você vai treinar, né, que é esse epsilon θ, né? E você tem o seu ruído e aí você vai dar um passo de gradiente para isso igualar, né? E isso é só isso, quer dizer, então, se for pensar, é um negócio bem simples, porque a gente não está praticamente mudando nada do processo de treinamento, né, do modelo de noise in diffusion, né? A gente está simplesmente colocando aqui, né, esse condicionamento, né, e aleatoriamente, com uma certa probabilidade, a gente vai fazer com que ele seja nulo, e aí você está treinando de maneira não condicional e de maneira condicional, né? E aí, com isso, você consegue amostrar, né, com esse controle, né, de qual é a força desse condicionamento. Porque aí, para você amostrar, você vai ter esse ômega aqui, né, que seria a força, né? E aí você vai ter, obviamente, qual é o condicionamento que você quer colocar, né? E daí você tem a sequência, né, que vai ser a sequência do fluxo ali, né? Você vai começar do final e vai para o começo, né? Você vai amostra lá, né, uma variável latente, e aí você vai fazer essa expressão aqui, que é exatamente o que a gente viu 2 slides antes, né? Que o que você está treinando aqui, né? Quer dizer, o modelo condicional e o modelo não condicional, né? A combinação linear dos dois, né? E esse ômega aqui é exatamente o que vai controlar essa proporção, né? Então, se o ômega for igual a 1, né, vai ser não condicional, né? Se o ômega for igual a 0, né, vai ser totalmente condicional, né? E aí você vai amostrar normalmente, como a gente fazia, né, no processo, né? E daí você vai seguir, né, no fluxo ali até chegar no x0. Aqui ele está com esse algoritmo está tudo ao contrário, né? Quer dizer, aqui ele está começando do 1, vai para o t, né? Na verdade, o que a gente tem visto no curso é que você começa no t e vai para o 0, né? Então isso aqui seria, né, e vai até o x1, né? E aí do x1 você vai para o 0 aqui, né? Que é esse caso aqui, né? O caso final, né? Então, aqui mostra qual é o efeito disso, né? Se a gente faz com que não tenha nenhum guia, né? Você vai ter um modelo totalmente genérico aqui. Estou imaginando que é um modelo que
de animais, né? Você tem vários tipos de animais e genérico, né? Aí, se você vai aumentando esse ômega aqui, né? Aí você vai ter, né, a geração indo para o modo do condicionamento que você colocou. No caso aqui seria o cachorro, né? Então você tem aqui são só imagens de cachorro, aqui são imagens de qualquer animal, e aqui é uma mistura que tem um pouco dos dois e poses diferentes, né? E aí tem essa questão que é um trade-off, né? Que quanto maior o guidance, né? Esse peso, né? Do ômega, né? Você vai ter essas amostras com mais concentradas no modo do seu condicionamento e com uma qualidade muito boa, mas vai ter pouca diversidade, né? E quanto menos e normalmente é isso que quando um artista está querendo fazer usando, né, essa geração controlada, ele quer ter alguma diversidade, então ele não quer ficar nem nesse caso nem nesse caso, quer dizer, às vezes quer, mas você quer ficar no caso intermediário aqui, né? Isso é uma coisa que as pessoas que usam esses modelos de fusão exploram muito, né? Bom, então com isso a gente pode passar para aplicações, né? Pegando esses princípios, como é que a gente aplica isso, né? Em aplicações, eu vou falar de umas 3 aplicações básicas que usam alguns princípios que estão ligados, né, com essas técnicas, né? E aí, mais para o final do curso, a gente vai explorar aplicações mais sofisticadas, onde você explora não só essa coisa de condicionamento e guia, mas explora a própria estrutura, a arquitetura das redes, né, em particular da rede do Stable Diffusion, que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, essencialmente, eu vou falar de 3 aplicações aqui. Uma é explorando e expandindo aquela ideia de condicionamento explícito, né, de imagem para imagem, e eu vou falar dessa pesquisa aqui, desse projeto, que é o Palette, né? Que, no fundo, a gente viu aquele Pix-to-Pix, isso aqui seria o Palette, é o Pix-to-Pix para modelos de difusão, né? E aí depois a gente vai falar de superresolução, né? Que o super resolution para recurrent refinement, né? E aí finalmente eu vou pegar essa técnica que esse Iterative Latent Variable Refinement, que é esse ILVR, e também vou falar do SD-Edit, que é um pouco esse controle de você atrair, né, a órbita que você está gerando para ir na direção de uma coisa que você quer controlar e está condicionando, né? E isso é um jeito muito intuitivo de seguir aquelas coisas que a gente viu ali, né, que, interpretando que o condicionador ele está puxando a órbita, né, numa certa direção ali, né? Então, começando com esse Image-to-Image Translation, né? Então, isso aqui é genérico, né? Image-to-Image Translation, mas o trabalho, né, que foi desenvolveu isso é uma pesquisa desse projeto Palette, né? Que é exatamente o Image-to-Image para modelos de difusão, né? Então, a ideia, né, é que você vai, na realidade, como a gente falou, quer dizer, você vai condicionar a geração de uma imagem numa outra imagem, né? E aí, dependendo do que é essa outra imagem, né, você vai ter aplicações diferentes. Por exemplo, se você tem, né, a imagem que é de controle, é uma imagem em tom de cinza, né? E aí você vai gerar uma imagem colorida a partir de uma imagem em tom de cinza, né? Então, essencialmente, nesse caso, quer dizer, você vai treinar, né, esse valor esperado aqui, né, da distribuição da imagem, né, que é o que você quer gerar, e a imagem que você quer condicionar, né, o X e o Y, né? Isso dentro do nosso modelo de difusão, né, que é baseado, né, na distribuição normal e tal, né, que você quer retirar esse ruído, né, para fazer a difusão. Então, essencialmente, você vai passar para a rede, né, como a gente viu, né, a imagem, né, que é o Y de controle, né, que não depende do tempo, a imagem que você está fazendo o treinamento e a difusão, né, e o tempo ali, o passo ali, né, no processo de difusão. E aí a rede vai ter que predizer
né, o ruído necessário para fazer isso nesse modelo condicional, né? Então, o modelo condicional é simplesmente uma UNet, né, onde você vai concatenar aqui, né, esse canal, né, que é a imagem de condicionamento, e treinar, né? E aí, dependendo do que é essa imagem, vai ter resultados diferentes. Então, o Palette ele fez isso para vários tipos de aplicação, né? Um deles foi o exemplo que eu dei, que foi o condicionamento para colorização. Então, você vai dar, né, para treinar a imagem em tom de cinza e a imagem colorida, né? E aí ele vai gerar uma imagem que é colorida mesmo, né? Aí você pode também treinar o outro exemplo que eu dei, né, de você fazer em painting, né? Então você dá uma imagem que não tem uma parte, né, foi retirada da imagem, e a imagem completa, e ele vai aprender a completar, né? E tem outros que são esse aqui, uncropping, que é uma espécie de exagerar o painting, né? Quer dizer, você tira aqui metade da imagem e ele tem que gerar o resto. Nota que aqui, ó, esse ônibus aqui, double decker, né? É um ônibus e tem os dois andares aqui, né? Que é o original, né? Mas ele fez um cropping aqui no meio e não dá para saber se é um double decker ou não. Então, a saída aqui ele gerou um ônibus que não é um double decker, é um ônibus comum, mas o modelo de difusão ele conhece o ônibus, né? Então ele sabe como completar o ônibus baseado nessa informação que tem aqui, né? E a outra que é interessante é a restauração de um arquivo comprimido com JPEG, porque o JPEG ele tem muitos artefatos quando você faz uma compressão muito grande, né? Então, se você dá, né, a imagem aqui não está dando para ver muito bem, né, porque está pequena, mas essa imagem aqui ela tem uma opção de defeitos ali que são naturais do JPEG. E aí, se você dá essa imagem e a imagem original que não foi comprimida, né, ele aprende a dar mais qualidade para a imagem, gerar uma imagem sem nenhum artefato da compressão JPEG, né? Então, são alguns exemplos que ele desenvolveu nisso, mas que é muito geral, né? Como a gente viu quando a gente estudou o Pix-to-Pix, né? Só um instantinho, gente. Bom, então, continuando, como eu estava falando, essa aplicação do Palette, né? Ela é muito geral e você pode criar uma série de situações aqui de imagem para imagem com finalidades diferentes, né? Como colorização, painting, né? Restauração. E tem essa muito interessante, que é você gerar imagens panorâmicas, né? Porque nota aqui que no uncropping você tirou um pedaço e ele completou, né? Eles sacaram que se você faz um uncropping gradativo, né, você pode pegar essa imagem de entrada e vai fazendo um uncropping por pedaços aqui. Então, você vai estendendo, né, assim, pegando uma coerência do pedaço que estava antes, né? Então, aqui você tem uma ponte, tem o céu, tem a grama, né? E aí você faz o uncropping de um pedacinho aqui, aí faz um uncropping depois de outro pedacinho, aí você tem uma imagem panorâmica bastante comprida, né? Que ele naturalmente estende as coisas, né? Assim, de uma maneira natural, né? E é um pouco probabilística, né? Porque assim, você começa com essa montanha aqui, né? Essa imagem de baixo, né? E aí você não sabe como é que é o final da montanha. Ele vai gerando, né, do mesmo jeito que a gente viu, que ali ele gera o ônibus, né, de maneiras diferentes e tal. E isso tem um pouco a ver também com aquele controle, né, de como é que você vai dar diversidade, etc. Né? Então, é muito interessante essa aplicação do Palette. Né? Eu aqui estou dando só uma visão geral, mas esse trabalho vale a pena estudar com mais calma, porque assim, tem muitas aplicações interessantes, como o Pix-to-Pix tem. Né? E agora, falando um pouco de superresolução, é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que superresolução é muito importante para esse processo generativo, e aqui a gente vai discutir uma técnica de superresolução. Na próxima aula a gente vai ver uma outra maneira de fazer superresolução incorporada na rede, mas as duas estão baseadas nos mesmos princípios. Né? Então, a ideia aqui dessa superresolução é superresolução usando
é um refinamento repetido, né? Por isso que chama SR3, né? Que é super resolução, refinamento repetido, né? E a ideia é que você vai treinar, né, esse modelo, né, condicional, né, que o Y é uma imagem de baixa resolução e o X é a imagem de alta resolução, né? E aí, essencialmente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Palette, né? Só que essa sacada de você botar a imagem de baixa resolução, ele vai gerar a imagem de alta resolução. E aí tem uma questão, né? É que, como o modelo generativo é um modelo, né, que tem um espaço latente, que tem a mesma dimensão, né, do espaço de imagem, né? Você não pode dar uma imagem com uma resolução diferente, né? Você tem que mudar a resolução, mas não pode assim, você tem que mudar a resolução, mas não pode mudar a dimensão da imagem, né? Então, o que eles fizeram, que é até uma coisa muito simples que funciona, né? Ele vai pegar uma imagem de baixa resolução, simplesmente ele escala a imagem para ficar pequena, né? E depois ele amplia ela simplesmente por replicação dos pixels, né? Então fica aquela imagem pixelada. Aqui está pequeno, não sei se dá para ver, né? Mas essencialmente ele está passando aqui esse par, né? Que é o x de t que ele vai ser gerado, né? E o y é uma imagem com uma resolução baixa, né? E tem a referência, obviamente, do x0, né? Que é a imagem com alta resolução, né? E treina assim, né? E aí isso aí te dá uma coisa muito interessante, porque assim fica natural de fazer esse controle, né? Então aqui você tem os resultados, né? Dessa superresolução usando o SR3, né? E comparando com outras maneiras simples de fazer superresolução, né? Então aqui a referência, né? Aqui é simplesmente pegando a imagem de baixa resolução e fazendo interpolação bicúbica, né? E aqui é pegando, né, a imagem de baixa resolução e fazendo uma regressão, né, usando outros métodos, né, de superresolução, né, inclusive com redes neurais, né? Mas nota que esse aqui tem muito mais qualidade, muito mais detalhe, que é o SR3, né? Então, o pior aqui é só a interpolação bicúbica, esse aqui tem uma extrapolação por regressão, e esse aqui tem uma coisa generativa com os níveis de detalhe que é muito parecido, né, com a referência, né? Aqui é a imagem mesmo, e aqui é um detalhe, né, do rosto do gato aqui, né? Cara do gato. Então, agora vou passar para essa última coisa que a gente vai discutir aqui, que é exatamente também baseado em refinamento, mas é essa técnica que é um refinamento iterativo da variável latente. E aqui a gente vai ver claramente que a ideia é você mudar a trajetória ali, né, no caso, né, a curva, né, integral ali do fluxo, né, para atrair aquela trajetória para uma coisa que você quer com um controle muito natural. E a gente vai ver que até tem uma relação com essa coisa da resolução e tal, né? A ideia é o seguinte: é uma técnica até que intuitivamente muito simples, mas você quer guiar o processo generativo, né? Usando o modelo de difusão não condicional, aí você não precisa de fazer nenhuma coisa condicional e todo o condicionamento vai ser na geração, né? E para isso você vai usar uma imagem de referência. Aí o que você vai fazer, né? Você tem essa imagem de referência e você vai usar ela para puxar, né, a órbita lá, né, ao longo da dinâmica ali do fluxo, né, para na direção dessa imagem de referência. E o processo é muito interessante, né? Você começa aqui, né, no x de t grande, né, que é o seu espaço latente, né? E aí você vai andando aqui amostrando, né, esse código latente, né? Mas a cada passo do processo você não vai seguir nessa sequência e passar do xt para o xt-1. Você vai pegar e gerar, né, um xt-1, mas aí você vai pegar essa imagem de referência, e aqui também a gente vai fazer um downsample dessa imagem de referência, né? E nota que, como a gente tem um modelo de difusão que a gente pode amostrar qualquer coisa colocando ruído, a gente vai colocar o ruído, né, para esse ponto no tempo aqui, xt-1. Então, a gente vai, a partir de um modelo downsample, né,
e depois expandido, né? Da sua imagem, né? Você vai gerar ela usando o Q de YT-1Y, né? Que dá do Y, né? Que é essencialmente você pegar o X0 que está aqui, né? E amostrar ela com ruído no ponto T-1 aqui, né? Então, você vai ter, na verdade, essa imagem com ruído que veio daqui, né, pelo processo inverso, né, do XT, né? E essa imagem com ruído que veio pelo processo direto, né, desse Y0 para chegar no YT-1, né? E aí você vai fazer uma combinação linear desses dois aqui para ter o XT-1 que vai continuar na órbita, ali na trajetória modificada. E aí você vai usar esse low pass filter aqui, né, que é exatamente essa coisa que você pode fazer de várias maneiras. Pode fazer simplesmente um downsample e ampliar, ou fazer algum outro tipo de filtragem, né? E aí o que você vai fazer? O resultado aqui é você, na hora de fazer geração, você vai amostrar o XT-1 normal, né? Que aqui a gente está chamando de X' T-1, né? Da distribuição não condicional, né? Aí você vai gerar esse Q de Y T-1, né, que vem direto da sua variável, da sua imagem de condicionamento. E aí você vai ter o XT-1 real que você vai usar, ele vai ser essa combinação linear aqui, que vai usar uma imagem, né, que é o YT-1 com low pass filter, né, a outra imagem, que é o XT-1 com low pass filter, e você vai somar e subtrair, quer dizer, você vai pegar essa aqui, somar com essa e subtrair dessa. Então, essencialmente, o que você está fazendo é pegando uma versão que tem menos resolução do que você quer atrair e outra que é a que você iria gerar. E aí uma vai assim, puxar mais ou menos nessa direção, né? Então, olhando aqui, dá para ver o efeito, né? Aqui, a imagem de referência é essa aqui, né? E aí, dependendo desse N, né? Que é o quanto que você está borrando, né? Se ele é 4, vai ficar muito parecido com essa aqui, né? Se é 8, já ficou menos parecido. Se é 64, é completamente diferente. O 32 aqui, né? Aqui tem uma senhora de idade, aqui é uma menina, e aqui são faces, né? Que tem, fica muito próximo dessa feição, mas essa aqui está muito próxima, né? E nota que isso vale, né, para qualquer imagem, né? Aqui é de uma mulher, aqui de um homem, né? O Brad Pitt, né? E aí você vê, né, o quanto que você pode influenciar, né, o controle, né? E aqui aqui a gente está mexendo só com, né, o downsampling factor, né? Mas você pode, na verdade, e aqui foi imagens realistas, né? Mas você pode usar outros tipos de condicionamento, né? Porque aqui, por exemplo, você deu, né, como condicionamento uma imagem de uma pintura, né? E aí ele vai fazer uma coisa que puxa mais numa direção de uma pintura, né? Tanto essa aqui quanto essa de uma pintura a óleo, né? E essa aqui você pode até fazer algumas edições na imagem, né? Fazendo scribbles e coisas assim, e ter uma coisa como uma marca d'água ali que vai aparecer, né? Então esse processo é muito intuitivo e mostra o tipo de controle que a gente pode explorar, né? Nesses modelos de usando denoising diffusion, né? Porque exatamente você tem esse fluxo, e esse fluxo dá um poder enorme de você poder controlar a geração, né? E aí, só para completar, eu vou falar desse SD-Edit, que é também uma coisa... Esse trabalho, quando foi publicado, assim, teve muita repercussão, vou falar dele bem rápido, né? Mas assim, a intuição dele é muito, muito, muito bacana, né? Porque a ideia é o seguinte, assim, imaginando o seu espaço latente, né, que não tem difusão, né, o espaço das imagens e tal, né, desculpe, imaginando o seu espaço da distribuição dos dados, né, que não tem difusão, né, você pode ter imagens aqui que as imagens vão ser exatamente, né, quer dizer, essas modos aqui de densidade, na função de densidade, né, e você, assim, qualquer coisa que você tem aqui vai estar bem definida, né, na distribuição de probabilidade, né? Mas quando você faz a difusão e gera o seu espaço latente, né, que vai ir na direção da distribuição normal, tudo se mistura, né? Então a ideia dele é assim, se você tem esse processo que você vai tirando a difusão,
você pode influenciar assim, a geração se você, em algum passo intermediário do processo, né, você pega uma imagem de controle aqui, né, e vai borrar ela, e aí você mistura diretamente ali. É uma coisa que tem uma relação com o anterior, mas aqui assim, é mais geral, né? E aí você vai fazendo essa mistura, e a antidifusão ela vai separando as coisas, mas quando você misturou nesses passos lá, assim, você, de uma certa maneira, está colocando características. No caso, aqui ele pegou, né, um exemplo que é exatamente a gente viu lá no outro caso, né, que você tem imagem, né, com um desenho aqui, né, de áreas, né, com cores e tal, né, quer dizer, essa estrutura aqui, né, vai influenciar a imagem realista que ele vai gerar, né? Então, à medida que ele vai tirando o ruído, né, vai ter uma imagem realista que segue essa estrutura aqui, né? E daí esse trabalho também é um trabalho muito legal que eu também recomendo que vocês estudem com mais cuidado aí, né? E aí você vê o poder desse negócio, né? Aqui você tem, né, exemplos, né, de a imagem guia, né, que são desenhos, né? E aqui embaixo, né, você tem algumas imagens geradas, né? E você vê que realmente ele segue muito bem a estrutura, né? Então, por exemplo, aqui, né, esse rosto de uma pessoa, né, pintou assim o cabelo, o olho, assim muito assim grosseiramente, né? E aqui você vê o rosto de duas pessoas que aqui ele treinou o modelo de difusão usando o banco de dados do Celeb-A, que ele usou esses modelos do LSAM para igrejas, esse aqui para quartos, né? E funciona muito bem, né? Então, assim, eu quis apresentar esses dois juntos porque eles exatamente mostram essa característica de como a gente explora o controle sabendo controlar o fluxo da antidifusão, né? Bom, é isso. Vou tirar aqui o compartilhamento, parar a gravação.